Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei, mais uma vez, estamos aqui para levar uma palavra para os irmãos novamente, uma palavra de encorajamento, de esperança, de conforto e de consolo para você e para a sua família, para a sua casa. E enquanto Deus nos der condição, nós vamos estar assim levando uma palavra para os irmãos. E hoje vamos ser bem breve, e desde já eu quero agradecer a todos aqueles que estão interagindo conosco, que estão parando um pouco do seu tempo para nos ouvir e nos assistir e ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. E nessa noite nós temos na palavra de Deus que vamos deixar para a meditação dos irmãos, os irmãos aí nos seus lares, sua casa, possa também pegar sua Bíblia para meditar conosco. E eu gostaria de pedir a você que me emprestasse um pouquinho do seu tempo, você parasse um pouquinho aí dos seus afazeres para ouvir a palavra de Deus nessa noite, E nós vamos falar de um Deus que se preocupa com o seu povo. A palavra de hoje ela é baseada no Evangelho em que, segundo escreveu São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13. E nós vamos meditar um pouco no texto sagrado em que o Senhor Jesus nos dá nesta noite. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13, que tem como tema na sua epígrafe do texto a multiplicação dos pães e dos peixes. E diz assim o versículo 13: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele diz: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou
e partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos, cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. Nós estamos diante de um texto que nos mostra quão zeloso é o Deus a qual nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus que sempre, desde a antiguidade passada, é um Deus que sempre se preocupou com o seu povo. Desde os tempos primórdios, ele sempre teve uma preocupação com o seu povo. E dentro do texto a qual nós fizemos menção, se nós voltarmos um pouquinho atrás no texto, no início do capítulo de número 14, nós vamos ver que Jesus ele estava em um certo lugar e, de repente, ele recebe uma notícia. E essa notícia que Jesus recebe lhe trouxe um pouco de tristeza ao seu coração, porque a notícia que ele recebera não foi uma notícia agradável, pelo contrário, essa notícia lhe trouxe pesar na sua alma, porque a notícia foi que trouxeram para ele que o seu primo João Batista tinha sido morto por Herodes. E aquilo então ele traz ao coração do Mestre Jesus uma tristeza muito grande. E a primeira coisa que ele pensa em fazer é se afastar da multidão que estava ali. O que ele pensou logo em fazer era isolar-se a um canto, talvez para chorar a perca daquele seu ente querido. E então ele toma o caminho do deserto, ele vai para um lugar isolado, ele vai para um lugar deserto, porque ali ele poderia estar em conexão com o Pai e também ali, escondido, chorar a perca do seu parente. Mas o que me chama a atenção nessa atitude de Jesus é que às vezes nós temos também o nosso momento de aperto, nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos de pesares em nossa vida, que às vezes é necessário nós nos isolarmos. Tem hora que é só nós e Deus. Tem hora que é só você e Deus, mais ninguém. Porque quando você está sós com Deus, você pode rasgar a tua alma, você pode abrir o teu coração de uma forma bem particular com Jesus. E foi isso que Jesus fez. Ele precisava estar a sós. E tem momento que nós temos que estar a sós, porque é ali que nós refletimos, nós pesamos os prós e os contras. E é nesse momento em que estamos a sós, entre nós e Deus ele entra com providência. Mas tem algo aqui que me chamou muita atenção, que quando a multidão que estava ali, eles ficam sabendo
que Jesus ele se retirou para um lugar deserto. E o lugar que Jesus foi não era um lugar perto da cidade, era um lugar bem distante. Ele queria estar isolado de todos. Talvez naquele momento Jesus não queria conversar com ninguém. A mesma coisa acontece conosco. Tem hora que nós fechamos em nós mesmos, que não queremos ver ninguém, não queremos falar com ninguém, só queremos sentir o afago de Deus. Só queremos sentir a presença de Deus. Mas aquelas pessoas também tinham uma preocupação com Jesus. Imagina aquela notícia que Jesus recebeu: o seu primo foi morto, foi decapitado por Herodes, e o primo, que era muito chegado a ele, e aquelas pessoas tiveram uma preocupação especial com Jesus. E o que eles fizeram? Empreenderam uma marcha, uma caminhada, e foram até aonde Jesus estava. Eles queriam saber como estava Jesus. E o mais engraçado desse texto é que muitas pessoas que foram aonde Jesus estava, ali tinha vários enfermos, pessoas que sofriam de vários tipos de enfermidade. E quando eles chegam até aonde Jesus estava, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele, no seu íntimo, ele se move de íntima compaixão por aquelas pessoas, porque tinha pessoas ali que estavam vivendo em uma miserabilidade só, e Jesus, então, ele tem um pesar. Agora imagine você que está me assistindo, que está me ouvindo, Jesus cheio de problema. Jesus com a sua alma dilacerada, sofrendo pela perca do seu ente querido. Mas, mesmo assim, ele se moveu de íntima compaixão, ou seja, ele se preocupou com a situação daquelas pessoas. E ele jamais poderia deixar a situação como estava. Aquelas pessoas, talvez muitos ali foram para consolar Jesus, mas também tinha muitos ali que só ia atrás de Jesus por causa do que ele podia fazer, do que ele podia dar uma certa feita. Ele interpelou os seus discípulos e diz que eles só o seguiam por causa da comida que perece. Só ia atrás de Jesus porque sabia que Jesus sempre tinha uma solução. Sabia que Jesus sempre arrumava um jeito para suprir a necessidade deles. Mas tinha muitos ali que se compadeciam também da dor de Jesus. Eles participavam. E quando Jesus ele move-se de íntima compaixão, e no seu original, quando a Bíblia diz que Jesus ele se moveu de íntima compaixão, no seu original vai dizer que
é a mesma coisa que você tomar a dor, o sofrimento, né, que aquela pessoa está sentindo. É como se fosse o próprio Jesus que estava sentindo. Ele baseou como se fosse ele que estivesse naquela situação. Ora, imagine Jesus já com seus problemas e absorve o problema dos outros. E às vezes, irmãos, nós somos tão egoístas que pertinho da gente, do nosso lado, tem tantas pessoas com problema e às vezes nós não paramos um minuto sequer para ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Às vezes pessoas que querem desabafar, que quer contar um pouco da sua história, esperando de nós, às vezes, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E às vezes nós não paramos para dar atenção a essas pessoas. Mas eu te convido nesta noite a mudar a sua atitude em relação ao nosso próximo, que nós venhamos ter um pouco de tempo para aqueles que precisam de conforto. Quantos hoje, na situação em que estamos vivendo, estão precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Quantas pessoas que estão hoje não sabem mais o que fazer. E nós temos o antídoto principal em nossa vida. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós temos a presença de Jesus em nossas mãos. Às vezes, irmão, nós não podemos fazer muita coisa, mas nós podemos levar palavra de conforto e de consolo para os nossos irmãos. E quantos estão chorando, sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar, que direção tomar. E às vezes nós omitimos e deixamos os irmãos padecer não só necessidades físicas, mas principalmente a necessidade espiritual. Mas que nós venhamos olhar para dentro de nós e ver como é que nós estamos nos conduzindo como servos e servas do Senhor. Se nós realmente estamos sendo porta-vozes de Cristo na terra, se nós verdadeiramente estamos sendo a igreja verdadeira de Cristo na terra, ou será que as coisas do dia a dia têm tomado o nosso tempo e às vezes nós não temos tempo para ouvir os nossos irmãos, aqueles que precisam de um ombro para chorar, nem que seja por alguns minutos. E às vezes é necessário nós revermos nosso conceito com Deus e se saber se realmente nós estamos sendo a igreja que Cristo quer que nós sejamos. E Jesus, ele cura todos os enfermos. Ele se compadece. Entenda uma coisa. Nós servimos um Deus que ele se preocupa com o nosso bem-estar. Ele se preocupa com a nossa vida. Ele se preocupa
em todos os detalhes de nossa vida. A preocupação dele é muito grande. E em tudo que está acontecendo, aonde as portas se encontram fechadas. Será que você acha que Deus ele não está se preocupado conosco? Eu vou te dar um exemplo maior da preocupação de Deus conosco. Porque se ele não se preocupasse conosco, ele não enviaria o teu filho para morrer na cruz do Calvário, para derramar o teu sangue, se ele não tivesse uma preocupação conosco. Que a maior preocupação de Deus conosco era para nós não irmos parar no abismo eterno, para nos livrar do castigo eterno. Foi a maior preocupação. E ele, então, pelo seu amor infinito, ele manda seu filho à terra. E seu filho se humaniza, toma forma humana, para sofrer as agruras da cruz por amor a nós. E se ele fez isso, será que você acha que ele vai te abandonar no meio da caminhada? Para você que talvez está pensando até em parar, em desistir, talvez você já não tenha suportado mais as lutas do dia a dia. Para você que talvez está orando e está falando assim: Jesus já não me ouve mais. Ora, se ele não se preocupasse com você, talvez o adversário já tenha ceifado a tua vida há muito tempo. Ele se preocupa em todos os seus detalhes, seja na área física, material, espiritual. Ele se preocupa conosco em todos os detalhes e ele tem providência para nós. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã, que você não vai perecer no meio da luta, da caminhada, ainda que muitos irmãos, amigos, pessoas que talvez era próxima de você, te virem as costas. Mas Deus jamais vai virar as costas para você. Ele sempre vai estar no mesmo lugar e sempre vai estar cuidando de você nos seus mínimos detalhes, independente da extensão da caminhada que você está caminhando, que você está passando, independente do peso da luta, ele está convosco. Porque foi a promessa que ele fez, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Imagine esse Jesus que nos ama tanto, que a Bíblia diz que ele se fez menores do que os anjos. Ele não é menor, mas ele se fez. E tornou semelhante aos homens, por amor a nós. E eu tenho certeza que ele jamais vai nos esquecer. E tudo que estamos passando, tudo que você está passando, a luta, a adversidade que você está passando, ele é sabedor. Tem momentos na nossa vida que a nossa luta ela é tão
travada, é tão pesada, tão difícil, que nós oramos, parece que o céu se torna um céu de bronze, de uma forma, até parece, né? Na nossa fraqueza humana, até parece que ele não está nos ouvindo, mas ele sempre estará nos ouvindo e ele está ao nosso lado em todos os momentos. Porque a Bíblia diz que, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E voltando ao texto, a Bíblia vai dizer que ali então foi passadas as horas se passaram, chegou a tarde. E os seus discípulos então viram para Jesus e fala: Senhor, já está tarde, despede esse povo, manda que eles vão às aldeias e comprem o que comer. Só que a caminhada de volta era muito extensa. Eu quero que você analise comigo o porquê da preocupação de Jesus com aquelas pessoas. O lugar era deserto e era longe. Até eles voltar à cidade, e a noite já estava aproximando, Jesus então vira para os seus discípulos. Não é mistério, ou seja, não é lícito. Não é bom que a gente despede eles com fome. Arruma alguma coisa para eles comerem. Alimenta eles. Depois que você alimentar, aí você pode despedir a multidão. E Jesus tinha uma preocupação, porque na volta para casa, de volta para a aldeia onde eles moravam, muitos iriam perecer pelo caminho, porque a caminhada de volta não seria fácil. E seria uma caminhada à noite. E alguém fala: olha, Senhor, não temos nada para dar para eles comerem. Ainda se tivéssemos aqui 200 dinheiro, ainda seria pouco diante da multidão. Sabe o que é que me chama a atenção? É que aqueles discípulos de Jesus, que de certa forma exercia uma certa liderança para aquelas pessoas, ali estavam homens que Jesus escolhera para fazer parte do seu ministério, e aqueles discípulos falaram: nós não temos nada. Quem era para ter, não tinha nada. Quem era para saciar, para alimentar aquelas pessoas, não tinha nada. Então eles falam: olha, aqui tem um jovem. Se não me falha a memória, o evangelista Marcos, ele vai dizer que ali tinha um jovem.
que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E eles falam: Jesus, aqui só tem alguém com 5 pães e 2 peixinhos. E o que é isso diante dessa grande multidão? E a multidão era grande. A multidão era bem extensa. E Jesus, então, ele pede que trouxesse até ele colocasse nas mãos dele aquela pequena provisão. E a Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele manda que eles organizassem aquelas pessoas, fizessem grupo de 50 e organizassem. Depois que houve a organização, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele então, ele ergue aos céus aqueles pães e aqueles peixes e apresenta ao Pai, e ele dá graça por aqueles pães e aqueles peixes que tinha. Eu quero chamar a sua atenção. Quando nós colocamos as nossas pequenas provisões nas mãos daquele que tem todo o poder, tenha certeza de uma coisa: a nossa pequena provisão, ela vai tornar suficiente para suprir as nossas necessidades. Mas nós precisamos confiar que Ele tem poder e autoridade para multiplicar aquilo que nós, a nossa vista, parece pequeno. E Jesus, ele não precisa de muita coisa para multiplicar. Talvez a situação que você está vivendo, aos teus olhos, parece não ter jeito. Eu não sei como que está a sua despensa, eu não sei como que está o seu armário, eu não sei, irmão, como você está vivendo, mas Deus sabe. Não sei nem mesmo como está a sua fé em Deus. Mas se a tua fé está pequena, coloque ela nas mãos de quem tem o poder para multiplicar. Se a tua despensa está vazia, apresenta ela para o Deus da multiplicação. Porque eu tenho certeza, porque a Bíblia, ela diz que aquele que se aproximam de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque quando nós colocamos a nossa confiança nele, ele certamente vai entrar com ação. Você lembra que quando o povo saiu do Egito e lá no deserto não tinha nada para comer.
E aquele povo foi reclamar com Moisés, porque não tinha mais nada para comer. E Moisés, ele coloca tanto a sua necessidade como a necessidade do povo sob a direção de Deus. E Deus, ele então envia o maná dos céus para alimentar aquelas pessoas. E a melhor comida que o povo de Deus comeu foi quando estava no deserto. Depois que eles saíram do deserto, nunca mais eles comeram o maná dos céus. Mas é no deserto que ele nos sustenta, é no deserto que ele nos aquece, é no deserto que ele se revela para nós como Deus provedor. E nessa noite, eu tenho a certeza absoluta que nesse deserto a qual nós estamos passando, nós não vamos perecer. Porque quando aquela multidão, eles se assentam na relva, e Jesus, ele apresenta os pães e os peixes, e ali há uma multiplicação. E depois que aquela multidão é alimentada, aí Jesus fala, agora podemos despedir. Aprenda uma coisa, o nosso Deus, o Deus a qual você serve, é um Deus que não despede ninguém de mãos vazias. E nesta noite, eu quero crer que está chegando a provisão de Deus na sua casa. E Ele não vai te despedir de mãos vazias de forma alguma. Fica tranquilo, fica tranquila, porque Ele já entrou com providência na sua vida. Preste atenção. Nós estamos vivendo esse tempo presente, aonde muitas pessoas estão preocupadas por questão de quarentena em casa. Quantas pessoas não podem sair para trabalhar? Quantos estão preocupados? Ora, meu querido, eu não vou tirar a sua razão, porque a situação nos traz realmente preocupação. Eu seria até hipócrita se eu dissesse para você não se preocupar. Sabe por quê? Porque aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Mas eu posso te afirmar, com toda a autoridade do Espírito Santo, que você não vai perecer de fome. Pode não ter bife todo dia, mas de fome você não vai morrer. Nem você e nem os seus.
porque o nosso Deus é o Deus que abre janela nos céus. E eu vejo pela fé, não só as janelas dos céus, mas as portas dos céus estão abrindo sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, e a provisão de Deus vai chegar. Eu sei que tem pessoas, e milhares de pessoas, que estão preocupados com o dia de amanhã. Eu entendo tudo isto. E seria muita hipocrisia de minha parte dizer que não era para nós nos preocuparmos. Sabe por quê? Porque nós somos também carnais. E como seres carnais, nos traz a preocupação. E eu tenho em mim mesmo a preocupação com os irmãos. Quisera eu e pudera eu fazer mais pelos irmãos. Mas o que eu posso te dizer é usar a autoridade de Deus que está sobre a minha vida e dizer para você que você não vai perecer no deserto, que você vai vencer esse deserto, mas esse deserto ele só se vence de joelho dobrado, de joelho no chão, com os olhos da fé voltados para o céu. E Deus, ele vai se manifestar de forma sobrenatural. Os irmãos que estão me ouvindo, me assistindo, escreva, se você quiser pegar uma caneta e escrever. E quando isto acabar, vocês podem me cobrar o que eu vou dizer para vocês aqui. Porque eu estou aqui, irmão, debaixo da autoridade divina. Eu estou aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo para falar isso para você. Você pode escrever o dia, a data e a hora. Quando isto passar, nós vamos ver e ouvir milhares de testemunhos de pessoas na igreja dizer assim: o tempo foi de adversidade, de uma escassez muito grande, mas na minha casa nada faltou. Deus proveu. Te falo isso com a autoridade do Espírito de Deus que está sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem compromisso com a sua palavra. Eu acabei de falar que a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, escreva isso aí. E os irmãos, né, que estão me assistindo aí, os irmãos que moram fora do nosso município, depois que tem o meu contato, pode me ligar e vai dizer: presbítero Marcos, tudo que o senhor falou se cumpriu. Porque saiba de uma coisa: Deus ainda tem profeta nessa terra. Deus ainda
levanta profeta na terra. E Deus, nesta noite, Ele está mandando eu te dizer: acalma o teu coração. Fica tranquilo, porque Ele não vai te despedir de mãos vazias. Depois que eu terminar essa live, eu quero que você, aonde estiver, dobre o teu joelho. Na hora que eu estiver orando, eu quero que você dobre o teu joelho. Interceda aos céus. Porque quando você intercede pelos outros, Deus ele se move ao seu favor. Eu vou aqui porque o Espírito Santo ele me tocou falar algo pessoal da minha vida. 2 minutinhos da sua atenção e já estamos terminando. Eu lembro quando eu estava privado da minha liberdade e um dia eu estava orando e eu falava com Deus que eu já não suportava mais, já não estava mais aguentando, já estava no meu limite. E Deus ele se manifestou de uma forma sobrenatural para mim. E Ele bradava no meu coração e falava dessa maneira: ora pelos outros, porque do seu eu estou cuidando. E daquele dia em diante eu nunca mais orei pela minha liberdade. Eu orava pela liberdade dos irmãos. E realmente Deus ele cuidava da minha liberdade. E ele me mostrou no final que todos os momentos ele sempre cuidou de mim. E eu quero que você tome isso como um encorajamento. Que quando você intercede pelo seu próximo, Deus intercede por você. Pega esta palavra, guarda no seu coração. E acredite que Deus ele está cuidando de você, da tua casa, da tua família. E ninguém dos seus vai perecer. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E saiba que nesse deserto que você está passando, que nós já estamos passando, estão vivendo esse tempo de adversidade, mas Deus está cuidando de nós. Creia que Deus ele está no controle de tudo. Eu sempre falo que Deus ele não perdeu o controle da situação. E eu até creio que Deus permitiu tudo isso para que nós viéssemos a chegar mais a Deus. Para que nós viéssemos a aproximar mais de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, a tua casa. Eu quero agradecer a todos os irmãos que pararam aí seus afazeres para nos ouvir. É a palavra que Deus tem para nós e saber que Deus é Deus da provisão. E Deus não despede ninguém de mãos vazias.
Eu quero agradecer mais uma vez, alguns irmãos que eu vi o nome aqui, não vi todos, mas alguns irmãos que estão, né, acompanhando, interagindo. Pastor Tiago, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a tua casa. Irmã Tamires, Deus te abençoe. Tainara, a pessoa que está nos acompanhando, e os demais irmãos, né, nomes aqui que às vezes a gente pregando não presta atenção em todos os nomes, mas alguns nomes, né, que a gente viu aqui, que Deus continue abençoando o nosso secretário da UHDVEP, né, mais um dia conosco, né, ouvindo a palavra de Deus, que Deus continue abençoando a tua vida. E amanhã, querendo Deus, nós estaremos aqui de volta trazendo uma palavra para os irmãos, porque a nossa preocupação, né, com os irmãos é para os irmãos que, né, não ficarem sem ouvir a palavra, né? Eu sei que os irmãos têm cultuado a Deus dentro dos seus lares, mas é sempre bom estarmos interagindo. Como eu falei ontem, nós usamos a internet para um bom proveito, porque é através dela que nós entramos aí nos lares dos irmãos. E eu agradeço os irmãos abrir aí a porta das vossas casas para que eu possa entrar, nem que seja pelo um aparelho celular, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu vou fazer uma promessa aqui, tá? Assim que puder, aí nós vamos fisicamente tomar um café com os irmãos, né? Os irmãos, fica com Deus, Deus continue te abençoando, dando força no meio dessa caminhada. E eu quero te dizer, não desista. Franciele, que Deus continue abençoando a sua vida. Você é uma menina guerreira. Muito obrigado pela vossa atenção. Estamos devendo aí uma ida até a tua casa, mas depois nos cobra, tá? Que a gente, foi a promessa que nós fizemos, e nós vamos, com certeza, fazer uma visita aí e levar aí uma palavra de ânimo, de força aí. Quero agradecer também meu sobrinho lá no Rio, né, Cristiano, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa aí, leva a paz de Cristo aí para o povo. Daniela também, que vários irmãos, e eu, irmãos, eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Continua interagindo conosco, e eu tenho certeza que o que os irmãos vão receber da parte de Deus, de mim, é os agradecimentos. E uma coisa que eu sempre observo, né, nesse tempo, é um tempo de reflexão. Eu creio, para nós que temos temor de Deus, isso vai fazer com que muitos irmãos aproximem-se mais uns dos outros, que tenha uma verdadeira comunhão, que nós venhamos, irmãos, amar mais uns aos outros, né? Que esse tempo, de tudo isso que nós estamos vivendo e vendo aí acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que isso sirva para nos unirmos mais e entender que nessa terra aqui nós não somos nada, 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 nada. Como dizia o salmista, a nossa estrutura, ela é só pó e cinza e nada mais do que isso. E eu acredito
que muito orgulho, soberba, muita altivez vai cair por terra depois disso tudo. Que agora nós temos tempo para olhar para dentro. Vamos aprender com tudo isso, porque eu até creio que é uma forma que Deus está usando para nos disciplinar, para nos ensinar, né? Então, que os irmãos vivam mais o amor de Deus no coração e saber que sem Jesus nós não somos nada. Amém? Que Deus continue abençoando. Vamos orar. Você, daí, se você quiser dobrar o joelho, nesse momento aí eu vou interceder pela tua casa, pela tua vida, né? E saiba, irmão, que eu amo os irmãos e me preocupo com o bem-estar dos irmãos, tá? Eu me preocupo com o bem-estar dos irmãos, com a vida espiritual dos irmãos, tá? E isso é uma forma da gente também cuidar um pouco dos irmãos, tá bem? Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno e glorioso Pai. Mais uma vez, ó Deus, eu quero te louvar, exaltar, engrandecer. E a ti, Senhor Deus, tributar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda oração, porque somente o Senhor és merecedor. Deus, estamos de pé, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Se o Senhor não estivesse, Pai, esse cuidado especial, certamente, ó Pai, já não teríamos resistido às adversidades, às tempestades que tem assolado, ela já teria, Senhor Deus, já passado como catapulta por cima de nós, meu Senhor. Mas como eu sei, Pai, que o Senhor é o Deus que está no controle de tudo. É o Senhor que nos rege, é o Senhor que nos levanta, mas também, quando o Senhor quer, é o Senhor que nos abate. Para entendermos, Senhor Deus, que nada somos se o Senhor não estiver em nossa vida. Ó Pai, diante de toda essa luta que está acontecendo, diante de tudo isto, Senhor, que está acontecendo, ó Pai, nós entendemos que somos como grão de areia em meio a um oceano, Senhor. Ó Pai, entendemos, meu Senhor, e temos a certeza, ó Jesus, se não for o Senhor, ó meu Senhor, o que seria, ó Pai, desse povo na face da terra? Continue, ó Pai, abençoando, ó Pai, a vida dos irmãos. Deus, a palavra nesta noite falou sobre provisão, que o Senhor não despede, meu Senhor Deus, ninguém de mãos vazias. E eu quero, ó Pai, cada um dos irmãos que pararam, ó Pai, os seus afazeres para estar ouvindo a Tua palavra, dando atenção à Tua palavra. Meu Deus querido, meu Pai celestial, visita cada um, entra, Pai, com providência, abra, Senhor Deus, as portas do milagre, da provisão divina sobre a vida de cada um. Ó Jesus amado, eu sei, Pai, que nós temos pessoas, ó Pai, enfermo, envia a cura, o milagre, ó Pai, o sobrenatural do Senhor. Faça, Pai, com que eles vejam que o Senhor é que está no controle. Meu Pai celestial, não deixa esse irmão, ó Pai, desviar da Tua presença. Ó Pai, não deixa que as lutas, ó meu Senhor Deus, venha tirá-lo, ó Pai, do foco que é o Senhor. Visita, Pai, cada lar. Toma, Pai, nas Tuas mãos esses novos convertidos. Ajuda eles, meu Senhor. Ó Pai, dá força, coragem em meio aos vendavais. Pai celestial, visita, Pai, o nosso ministério. Ó Pai, a nossa igreja do Bandeirante 1. Visita, Pai, os irmãos. Ó Senhor Deus, aqueles que estão, ó Pai, de quarentena, dentro de casa, supre a necessidade de cada um. Também, meu Senhor Deus,
aqueles que têm, ó Pai, que sair para trabalhar, para granjear o pão de cada dia, guarda, livra, não deixa, Pai, que esses vírus venham a ser, ó Pai, apegado de surpresa, mas que ele seja imunizado pelo teu sangue, pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, eu lhe peço agora, pela vida, ó Pai, do pastor Tiago, abençoa o ministério, ó Pai, do pastor Tiago, a tua casa, a tua família, Deus também, o irmão Wallace, Senhor Deus, toma nas tuas mãos, abençoa o ministério dos teus filhos, lá onde estão, ó Pai, servindo ao Senhor, guarda e protege, meu Deus. Peço aqui, ó Pai, pelo nosso bairro, ó Pai, pelo nosso município de Tanguá, pelas nossas autoridades, pelos agentes de saúde. Ó Pai, fecha, ó Pai, a porta de entrada nesse lugar. Ó Pai, contaminado, infectado por esse vírus maldito. Meu Senhor, toma os nossos governantes, as autoridades constituídas, toma o Estado do Rio, o nosso Brasil. Meu Senhor, somente o Senhor pode, Pai, nos guardar e nos livrar. Ó Pai, que esse vírus, meu Senhor Deus, ele bate em retirada, da mesma forma, Pai, que ele entrou, ele sairá, porque há poder no teu nome. E eu sei, Pai, que o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida, ó Pai, de cada pessoa e as demais nações, Senhor, que está sendo assolada. Meu Deus, só o Senhor pode, Pai, nos guardar e nos livrar de todo mal. Dar uma noite de sono tranquila, de bênção. Ó Pai, aqueles que estão trabalhando, traga debaixo da tua paz poderosa e na sua proteção, porque assim, ó Pai, nós lhe pedimos e gratos somos certos da vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.